A máquina de ódio quer supremacia e mostra sua cara na América do Norte. O fogo das tochas reacende o discurso raivoso contra negros, homossexuais, judeus e imigrantes. Na Europa, o terror atropela o destino de inocentes. A lâmina da faca é o instrumento que interrompe a vida de mulheres na Finlândia. E seguem as guerras, as misérias, os conflitos, a ignorância. Mísseis nucleares se posicionam. Manobras militares aumentam a tensão entre Coreia do Norte e Estados Unidos e, por meio deles, de boa parte do mundo. Historicamente, a cólera é sempre lançada contra os vulneráveis. A barbárie está entre nós, no Brasil também. Que será capaz de conter a escalada brutal e global da intolerância? Essa é a conversa que começa agora no Melhor e Mais Justo. Olá, bem-vindo ao Melhor e Mais Justo. Para falar sobre o ódio pela diferença, estão aqui hoje comigo Laimer Garcia dos Santos, sociólogo, professor da Unicamp, e Giorgio Romano, especialista em relações internacionais e professor da Universidade Federal do ABC. Bem-vindos. Obrigado. Que selvageria é essa? Se é que a gente pode falar em selvageria sem ofender os animais, né? Que selvageria é essa que se espalha pelo mundo? Laimer. Olha, eu acho que o que está acontecendo agora começou, no meu entender, no 11 de setembro, quando... há quase 20 anos. Há quase 20 anos já. Quando se desencadeou uma, digamos, uma quebra da supremacia ocidental e do símbolo do império. Os ataques foram todos dirigidos a símbolos, né? E foi uma transformação também tecnológica, porque foi uma transformação de aviões civis em mísseis. Né? Então, você já tem aí uma conversão interessante e eu acho que começou ali esse novo tipo de conflito que depois veio se caracterizar ao longo do tempo. E depois a coisa piorou quando, do ponto de vista econômico-financeiro, teve a debacle de 2008, né? Em que, de certo modo, ficou evidente que o neoliberalismo, do ponto de vista global, fracassou, mas ganhou, porque conseguiu fazer com que a conta fosse paga, digamos, o setor financeiro conseguiu fazer com que a conta fosse paga pelas populações, transferir o ônus da desordem econômico-financeira para as populações. Para as populações pobres dos seus países e dos países todos. Quer dizer, os povos começaram a pagar a conta, não é? E com um acirramento do conflito em escala global. Né? Nosso pedaço aqui, de certa maneira, a gente teve uma espécie de um hiato ou um parênteses disso, porque se tratava de um governo progressista que tentou acolchoar o impacto dessa questão, mas depois ela veio. Então, no meu entender, é aí que a coisa começa a desandar, para mim, onde a gente tem o fracasso do neoliberalismo com uma radicalização do neoliberalismo. Giorgio. Olha, é que é meio difícil, porque se a gente pega o século XX, se você pensa na Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, 60 milhões de mortos. Depois você teve as guerras pela independência, só 1 milhão de mortos na Argélia, na Indonésia. A barbárie e a selvageria acompanham os conflitos imperialistas, acompanham todo o processo de expansão do capitalismo. Nisso não há nada de novo. Inclusive, se você pega olhando assim, nos últimos 200 anos, não se pode absolutamente dizer que isso aumentou nos últimos 10 a 20 anos.
O problema é outro, eu acho. O problema é que a cada ato de barbárie, né, cada ocupação, cada massacre que os povos viveram, cada massacre contra trabalhadores, você tinha uma reação e uma esperança, um projeto civilizatório. Né? Aí nasce o socialismo, nasce a ideia do Estado do Bem-Estar Social, nasce a esperança do Lula aqui no Brasil. Havia, assim, a gente reage a tudo isso. E acho que o problema hoje é que o projeto civilizatório se esgotou. A população não acredita mais, né? O trabalhador lá na Alemanha, hoje, nos jornais, ele não vai votar pelo Partido Social Democrata porque ele não acredita mais. Se ele não gosta do Merkel, ele não vai votar. Uhum. Então, eu acho que não é que acho que esse é o problema, né? A falta de um projeto alternativo, né? Que evidencia, então, a incapacidade de reagirmos a uma coisa, a barbárie e a selvageria, que faz parte dos conflitos capitalismo e imperialismo desde 200 anos. Isso é nenhuma novidade, né? Se você pega o filme Eu Não Sou Seu Negra, e vê a reação, o documentário do ano passado, que tem imagens que normalmente nunca se mostrou, porque se quis esconder sempre, como a população reagiu quando a primeira mulher negra vai para a universidade. Isso aí, sabe, não tem absolutamente nada de novo, mas havia esperança que pudesse ter uma reação, né, que o mundo tem essa capacidade de reagir e que isso viesse de um projeto coletivo, que tivesse trabalhadores e os povos oprimidos, os setores. E isso está um pouco, vamos dizer, em jogo agora. A falta de um projeto civilizatório. E desse ponto de vista, a falta de um projeto civilizatório de contraponto, né? Porque parece que o projeto... eu, em geral, tenho alguma dificuldade com essa polarização da gente falar de maneira muito categórica em direita e esquerda, né? Mas ela simplifica um pouco a expressão, digamos, né? O chamado campo da direita, e agora mais fortemente se organiza, parece uma extrema-direita, né, pelo mundo, tem um projeto que é um projeto que parece que nega cada vez mais a ideia dos estados nacionais, das nações, dos países, por uma financiarização globalizada, e cujo projeto se define a partir daí, né? O que parece é que o campo progressista, a cidadania, a chamada esquerda e tal, não tem, de fato, conseguido organizar uma resposta à altura, e quando tem respostas, muitas vezes, respostas pontuais aqui e acolá, não consegue ler adequadamente essas respostas, muitas vezes, inclusive, afastando essas respostas como variáveis para ampliar sua possibilidade de se articular, de se mobilizar. Estou falando, por exemplo, de 2013 no Brasil, né? Estou falando do que aconteceu na Europa com Podemos e outras experiências desse tipo, com Occupy e nos Estados Unidos e tal, onde essas expressões, digamos, minoritárias no campo da esquerda acabam, às vezes, sendo, inclusive, emparedados pela própria esquerda. Estou errado? Dá para a gente dizer que se há uma falência de um projeto de contraponto da possibilidade civilizatória, há o aprofundamento cada vez mais radical de um projeto econômico neoliberal, né? Laimé? Olha, eu acho que sim. Eu acho que há esse aprofundamento, digamos, a direita conservadora está na ofensiva e em todas as partes, como ele estava assinalando, na medida em que não existe um projeto alternativo, não existe mais uma utopia que possa congregar, de certa maneira, porque essas lutas minoritárias são lutas que traçam possibilidades de, digamos, de articulações transversais, mas não são mobilizadoras, ou pelo menos não são mobilizadoras tanto o ponto suficiente para conseguir barrar essa ofensiva conservadora. Quando eu puxei 11 de setembro e 2008, é porque eu acho que esse fracasso do neoliberalismo liberou
por parte da direita, uma pulsão de morte que era contida, né? O fato de nós temos, o poeta Rainer Müller alemão chamava nós estamos vivendo uma época de horizonte negativo, né? O fato de você estar num horizonte negativo, por um lado, você não tem algo a construir, porque você está vivendo justamente a ausência de um horizonte, por um lado, mas por outro lado, permite que toda essa espécie de, digamos, essa ofensiva da direita possa liberar uma pulsão de morte, né? Em termos freudianos, uma pulsão de morte em escala que dificilmente a gente vê, ou pelo menos na nossa vida, nós, digamos, dos anos, vamos dizer, de 60 para cá, claro, teve muito massacre, teve muita guerra, etc., mas a gente não via em escala global, mesmo no tempo da Guerra Fria, eu acho que não existia. A gente não via sem nenhum constrangimento, né? Parece que a própria direita, quem perpetrava esse tipo de, ou permitia esse tipo de coisa, tinha um certo constrangimento. Parece que os constrangimentos foram todos... Eu acho que eles acabaram na medida em que justamente a incerteza que o neoliberalismo, o fracasso do neoliberalismo implantou em escala global, despertou nas pessoas um medo e um desejo de regressão, de segurar alguma coisa, de segurar aquilo que você pode tentar segurar. E, em geral, digamos, esse movimento regressivo favoreceu loucamente essa pulsão de morte, porque aí veio o que a gente poderia chamar o bicho preto, né? O bicho preto, que é digamos, a barbárie, aflorou já, como você disse, sem constrangimento, aflorou como uma afirmação, né? Uma afirmação que está colocada no quê? Nós vamos segurar aquilo que for possível, inclusive de uma maneira totalmente contraditória, porque você tem digamos, a financiarização da economia em escala global e, ao mesmo tempo, você tem todos esses movimentos Trump, Brexit, todas essas tentativas de tentar segurar num plano nacional, né, ou num plano identitário nacional, no caso desses movimentos de extrema-direita, que são identitários nacionais que não correspondem à dinâmica do processo de globalização e inclusive, à aceleração desse processo. Parecem reações meio fora de lugar do ponto de vista de um certo arcaísmo. Isso você falou eu acho que é um arcaísmo e que do ponto, mesmo aqueles que foram eleitos pelos arcaicos, eles não vão fazer a política dos arcaicos, né? É claro que o Trump não vai fazer a política do americano branco desempregado do interior dos Estados Unidos. Ele não pode fazer essa política. O que significa também que, para ele dar alguma resposta a isso, ele vai ter que dar um salto para frente, num sentido que, em geral, é o sentido que acontece, né? Quando você tem um problema insolúvel interno, você arranja um inimigo externo para você polarizar e mobilizar para criar uma unidade interna. Giorgio. Bom, vamos polemizar um pouco, que é bom do debate. É bom para a conversa. A gente tem que manter uma perspectiva histórica. Quando eu estava na escola, acompanhava a Guerra do Vietnã. Era uma barbaridade sem fim, o uso do napalm, são armas químicas que hoje se esquece, mas os Estados Unidos usaram. Foram mais de 1 milhão de mortos em Vietnã, em Camboja. Só em Camboja e lá no Vietnã, os Estados Unidos jogaram mais bombas que durante toda a Segunda Guerra Mundial por todas as forças. Só lá. Depois 1 milhão de mortos em Ruanda, que a gente assistiu e ninguém fez nada. Então, assim, barbaridades... Quando se aproxima da gente, a gente parece que começou hoje. Não, é que agora tem Facebook, tem internet, vai rápido, vai multiplicar, a gente perde um pouco a noção das coisas. A barbaridade, ele estava presente sempre. Eu acho, mas enfim, fora disso, eu acho assim, eu não diria que a direita está avançando. Meio assim, eu acho que o que acontece é que tem uma disputa clara por recursos, que estão diminuindo, a população está indo de 7 para 9, 10 bilhões de habitantes no mundo. O que tem é uma enorme guerra para defender os interesses, os seus interesses. E então, por exemplo, nesse vácuo,
alguns meses, um ano atrás, 2 anos atrás, com o Brexit, Trump, a Europa vai tudo à direita, extrema-direita. Não é isso que está acontecendo. Absolutamente não. Entendeu? Não é, porque essa extrema-direita, ele também não tem um projeto claro de sociedade. Ele tenta entrar nesse vácuo que existe porque não tem um projeto civilizatório, um horizonte. Acho que o professor usou uma palavra muito importante, uma utopia. Quando a classe trabalhadora não tem utopia, ele deixa de ser um ator com uma perspectiva histórica. Aí é cada um por si. A minha categoria, a minha sexualidade, a minha raça, Você tem lutas, mas você não tem um projeto de superação dessa barbárie que faz parte da essência da estrutura capitalista e tudo. E mais, talvez isso já é um outro bloco, mas a gente está no momento de uma segunda crise da hegemonia dos Estados Unidos. A primeira foi no final dos anos 70, quando eu comecei a estudar relações internacionais, era o declínio do império dos Estados Unidos. O dólar estava fraco, a inflação estava alta, Revolução do Irã, Afeganistão, Nixon, enfim, tudo estava apontando, era o fim da hegemonia dos Estados Unidos. E aí vem uma enorme capacidade de dar a volta por cima, Reagan investindo massivamente em recursos militares, forçando a queda da União Soviética. Você vê um enorme esforço para recuperar a posição do dólar, afirmar como a moeda principal da reserva no mundo. Conseguiram, em torno disso, um novo ciclo de inovação, com os Googles, internet, Facebook, etc. Hoje estamos numa segunda, a partir de 2008, por isso que se é para colocar uma data hoje, talvez mais que 11 de setembro, seria para mim setembro 2008, a queda do Lehman Brothers, aí o momento que os Estados Unidos precisam, porque diante de 11 de setembro, eles ainda achavam que poderiam fazer sozinhos. Em 6 semanas, eles organizam uma invasão no Afeganistão. 6 semanas, só precisava de 6 semanas, do outro lado do mundo. Uma enorme logística, ninguém consegue. Lá, em 2001. 2008, eles não conseguem fazer sozinhos, eles precisam pedir ajuda para a China. Eu acho que isso, e a partir daí, os Estados Unidos vivem, o Trump não é a origem da confusão. Não, é um efeito. Ele é a expressão dessa busca de sair dessa queda da força da hegemonia dos Estados Unidos. Evidente que eles ainda são a maior potência mundial, militar, que eles são, o dólar ainda está lá, firme e forte. A gente, para vender alguma coisa para a Argentina, a gente precisa comprar dólar, vender dólar, não saímos dessa, nem isso a gente conseguiu. Isso. Mas não tem dúvida, há agora, que é diferente que no final da década de 70, quando teve a primeira crise da hegemonia dos Estados Unidos, você tinha Japão e Alemanha. Os dois não queriam assumir de ser um polo antagônico. Hoje tem a China. Então, de trás de tudo isso, você tem aí claramente tem uma disputa enorme. Os Estados Unidos sabem que o que coloca em risco a sua hegemonia não é ISIS, não é Venezuela, é a China. Então, tudo que você pode fazer uma leitura de que tudo que está acontecendo a partir de onde você consegue barrar a influência chinesa. E isso que é a grande discussão nos Estados Unidos é sobre isso. Por onde a gente vai conseguir, ou faz um acordo, diz, bom, você fica na sua e eu cuido das minhas coisas. Mas tem a briga pelos recursos ainda. Sim, então, enfim, teria que dividir o mundo. Deixa eu colocar os internautas na conversa, porque eu acho que, inclusive, você traz certas questões da geopolítica e geopolíticas a partir de um olhar, digamos, mais do campo econômico, das relações, quando você fala dos recursos, enfim, mas você coloca uma questão que tem a ver com as tensões que tem a ver com muitas coisas, mas tem a ver também com as tensões que estão desenhadas ali no Oriente, por exemplo, com a Coreia do Norte, agora com o Afeganistão e etc. A gente volta a isso daqui a pouco. Deixa eu colocar perguntas dos internautas, já tenho várias aqui. O Marcelo Melo pergunta, podemos chamar uma nação de civilizada
quando muitos dos seus cidadãos não têm o que comer, não têm onde morar, quando tem os dois anteriores, quando os dois anteriores vivem em situações degradantes. O que ele está dizendo é isso, que as pessoas não têm o que comer, não têm onde morar, as situações de vida são degradantes. Dá para falar em civilização? Dá, Laimer? Eu acho que dava para falar em projeto de civilização. Eu acho que ele está se referindo ao Brasil, né? Então, dava para falar em projeto de civilização se você pegar os intelectuais importantes brasileiros das gerações anteriores que estudaram a formação do Brasil como país, né? Começando por Caio Prado, Paulo Prado, etc., vindo, Floresta Fernandes, Sérgio Buarque, enfim, Celso Furtado, todos eles se preocupavam sempre com a construção do país. Né? E os seus estudos todos eram focados justamente na possibilidade de você fazer do Brasil um país civilizado. De certa maneira, eu acho que, não só do ponto de vista intelectual, isso valia como enfoque, mas eu acho que o país tinha, digamos, de uma maneira ou de outra, até com os militares, você pode criticar o ponto de vista dos militares, mas eles tinham uma perspectiva de país, né? Essa perspectiva de país, agora, no momento que a gente está vivendo, não tem mais. Então, não tendo uma perspectiva de país, mas a gente está assistindo, ao contrário, ao desmanche do país, à demolição do país, né? Se tem um horizonte negativo pela frente, a gente não tem mais nem projeto civilizacional. Então, o que acontece quando você não tem projeto civilizacional? A regressão aparece para você voltar para trás para o tempo da colônia, que é o que nós estamos fazendo de um modo muito, digamos, é claro que isso é ambíguo, porque você vai para frente indo para trás, né? Mas, de certo modo, o seu futuro é um futuro anterior, porque o que você está querendo é restaurar Casa Grande e Senzala, que é o que a gente está vendo proliferando na sociedade em todos os níveis. É só ver a contra-reforma trabalhista, lei de terceirização, e por todos aí vai, vai da vontade de inscrever na testa do negro, de botar ele no pelourinho e inscrever na testa dele ladrão, né, tatuar na testa dele ladrão, até a revogação de todos os direitos trabalhistas, etc., passando digamos, por formas de trabalho que são um puro restabelecimento da escravidão, etc. Isso, então, quer dizer, se você não tem uma perspectiva civilizacional, você tem uma regressão, é claro que não dá, a pergunta eu acho que procede, dá para falar. Antigamente dava para falar no sentido de uma construção, mas se nós estamos vivendo um processo de destruição, não dá para falar. A gente aqui, antes de começar, o Giorgio brincava e falava assim, bom, mas dá para falar que tem civilização? Né? E aí, Giorgio, dá para falar em civilização com gente passando fome, gente sem ter onde morar, gente sem ter direito básico e tal? E aqui eu vou insistir na ideia que eu tinha trazido, quer dizer, sem negligenciar o fator histórico, mas dizer, quando essas coisas chegam próximos da gente, próximos podem ser virtualmente, com Facebook, internet, que muito rapidamente a gente tem acesso a informações do que está se passando em outros lugares do mundo, mas chega muito fortemente na carne, porque a gente está vivendo isso no Brasil depois de um período onde parecia que a gente tinha dado um salto civilizatório, né? Minimamente. Eu não acho que houve um salto civilizatório, houve um salto na capacidade de pensar, como o professor falou, uma nação que está indo numa direção de superação das contradições. Mas mesmo que o Brasil foi, durante a época Lula, um dos poucos países no mundo que diminuiu a desigualdade é tão gritante que não tinha nenhum motivo para sugerir que a gente tivesse chegado próximo a alguma coisa de civilização. Mas tinha se mexido, né? Estava indo na direção moveu, certa. Né? Isso, estava indo na direção certa, havia quase estava construindo um compromisso. Só que a gente percebeu que não havia compromisso nenhum pelos que têm os privilégios da sociedade. Acho que o máximo que a gente conseguiu é um consenso que precisa evitar a fome gritante, então mantém-se a Bolsa Família, ninguém vai fazer uma campanha contra a Bolsa Família para ganhar as eleições. Mas
a diminuição das... ficticiamente, né? Porque se cortou, para não ter fila no Bolsa Família, se cortou 500 e tantas mil famílias, não, sei, algo em torno de 2 milhões de pessoas caíram fora do Bolsa Família numa canetada do Temer. Eu né? sei, mas a ideia não tinha antes do Lula. A ideia não se discute. Acho que mas não é esse o ponto. O ponto é que o que marca o problema de convivência civilizada no Brasil é a enorme concentração da renda, as enormes desigualdades da renda. Que isso precisa de estar na agenda, que não está, que precisa de políticas duradouras e tem um projeto de sociedade. Hoje, isso não está mais na agenda, isso não é relevante. A gente vai privatizar, vai concentrar. E nisso, assim, a questão da época dos militares, pelo segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, década de 70, isso foi importante para construir a ideia da nação. Mas a gente sempre tem que pensar que foi um processo concentrador da renda. Foi um processo de construção do Brasil, mas agravando as desigualdades nesse período. Então, assim, quando começa um projeto de pensar nação e desenvolvimento e justiça social, isso foi assim, absolutamente único na história do Brasil. Durou pouco, porque quando chegava, estava indo numa direção, quando chegava aos privilégios, aí as pessoas, enfim... Aí as oligarquias reagiam e sim, mas o problema você fala, quando você vê a miséria, etc. Isso que é uma coisa que eu não entendo. Você vê, todo mundo vê 27 bilhões do lucro líquido dos 3 maiores bancos privados no primeiro semestre. E você vê a miséria do outro lado crescendo, desemprego, etc. Não tem indignação. Porque o início de qualquer projeto coletivo do socialismo, ou o que for que seja, de uma reação, é indignação. Entendeu? Eu acho que nós, TBT, nós cometemos também erros. Claro, exaltar demais os avanços, a não mostrar as profundas desigualdades que ainda existiam na sociedade. A gente teve que... Enfim, eu mesmo penso algumas coisas que eu... porque a gente precisa entender que a coisa está muito... tem muitas desigualdades. Que se a pessoa pensa... mas o cara está lá falando que ele resolveu pela primeira vez na história do Brasil, mas eu ainda estou vendo que vive muito pior que o cara... Aí ele também perde a identidade com esse projeto. Entendeu? Ele não foi chamado, não é chamado para participar. O que falta é participação dos trabalhadores. Se não tem participação dos trabalhadores, nós podemos, eu, professor, podemos pensar belas coisas, alternativas para o Brasil, mas não vai. A gente precisa ter a capacidade de novo de ir lá, voltar a como começou lá o movimento social, no mundo e no próprio Brasil, falar com o povo mais humilde, falar, e colocar que ele não pode aceitar essa situação. O problema é que o único que fala são as igrejas evangélicas. Que eles não aceitam a situação, só que vai na igreja e lá tem a salvação. Não colocamos um projeto, porque a gente... eu adoro TBT. Só que chega lá na casa, porque a gente precisa fazer campanhas para que chegue na casa, conversar com as pessoas, e ter, acho que isso, tem que reconstruir essa perspectiva. Essa possibilidade. Maria das Neves pergunta... por que tanto ódio contra os mais pobres no mundo e no Brasil, na nossa civilização? Por que o ódio afeta principalmente os mais pobres, na opinião dela? Porque eu diria que também, muitas vezes, o ódio de classe não tem a ver só com o mais pobre, tem a ver com posição política e tal. Mas ele recai muito fortemente sobre os mais fracos, e os mais pobres estão entre os mais fracos, né, de uma sociedade, né, como polo fraco da sociedade. Olha, eu acho que a questão aparece de modo claro no livro do Elias Canetti, Massa e Poder. Porque o que acontece? As pessoas acabam se marcando ou se demarcando através da diferença, né? E aí, através da diferença com quem? Né? Olhando para baixo, olhando para cima, né?
A questão é que, quando você olha para baixo que você quer se desmarcar, você acaba encontrando sempre alguém que está num degrau pior que o seu, né? Com o qual você não quer se identificar. Né? E você fica olhando para cima para se identificar com aquele que está na pirâmide, que está no andar de cima. No andar de cima. Isso eu acho que, internacionalmente falando, vale. Né? De certa maneira, vale não só para as diferenças, as outras diferenças, singularidades, etc., mas vale, sobretudo, eu acho que na questão de classe, sobretudo, e da demarcação da chamada distinção, né? Por onde que você se distingue dos outros, por onde que você é. Né? Você é o que você aparenta que é, enfim, tem um monte de problemas aí. Mas, de qualquer modo, eu acho que o ódio do pobre vem, digamos, no século XIX se falava classes laboriosas, classes perigosas, né? Porque já identificava que quem era pobre era perigoso, não é? E você sempre tem esse tipo de distinção para você se apartar daquilo que é negativizado, aquilo que é maligno, etc. E vai sempre recair no pobre. No Brasil, isso sempre existiu, do tempo da colônia para cá, essa relação com os pobres sempre foi uma relação horrorosa. Né? Ela agora é explicitada, atravessada. E atravessada, Casa Grande Senzala, pela questão do negro, da escravidão. Pela questão da escravidão, claro. Né? Que é a chamada herança maldita. Né? Bom, o que eu acho que aconteceu que tem de novo nesse último período que a gente está vivendo? É que agora nós vimos que as elites declararam guerra aos pobres. E elas declararam guerra abertamente aos pobres. Né? O que, de certo modo, me faz, inclusive, pensar bastante, porque em outros lugares a gente já viu populações ou o povo pobre declarando guerra às suas elites. Né? Na minha cabeça, o que eu fico me perguntando é o que acontece quando você tem uma elite que declara guerra aberta à sua população. Porque é claro que, em termos demográficos, ela é minoritária. É claro que numa cidade como São Paulo, enfim, num país como o Brasil, 1%, já diz, a própria expressão diz, é o 1%. Certo. Quer dizer, o risco, inclusive, de você declarar guerra ao povo é muito grande. Ou você é completamente alienado, de certo modo, e você não mede as consequências da guerra que você está declarando, ou então você tem certeza, que eu acho que é o caso da elite brasileira, que você bota a canga da escravidão de novo no lombo e no pescoço da população. Eu acho que essa aposta foi feita, né? Porque como havia um processo progressivo de conquista de direitos, de reconhecimento de cidadania não só política, mas de cidadania social e econômica, um comecinho, assim, porque era assim, a migalha, vamos dizer, né? Como o professor estava mencionando, era o comecinho dessa história, né? Mas esse comecinho é muito para uma elite que é de mentalidade bandeirante, né? Ela é predadora, e ela é escravocrata. Né? Então, aí fica complicado. E ela declarou guerra à sua população. Para ela declarar guerra à sua população, a gente estava comentando antes do início do programa, o que ela pensa fazer? Ela pensa gerir, provavelmente, os seus negócios, ou melhor, o seu negócio na ciranda financeira de fora. Sim. De Londres, de Nova York, de Miami, os menos ricos de Miami. Os menos ricos de Miami, de Lisboa agora. Né? Ela pensa gerir a partir daí. Ela não pensa em termos de país, é claro, ela não se identifica com o país, evidentemente. Né? Então, eu acho que o ódio ao pobre vem daí. Né? Traz essa marca. Né? E depois ele se desdobra com a classe média comprando o barato da elite, enfim, e aí vem pela cadeia toda. Né? Porque cada um, o que está lá na bica, lá debaixo do penúltimo degrau, olha para o índio e aí fala, esse é o último degrau, e reproduz. Então ele é animal. E reproduz. E reproduz o mesmo ódio discriminatório de cima. Eu preciso fazer o nosso intervalo, porque a gente já estourou o tempo, faz vários minutos, estão assoprando aqui no meu ouvido, mas a gente já volta, não sai daí.